E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Como estão os estudos por aí? Seja bem-vindo à aula do capítulo 10. Vamos decifrar a consciência, expandi-la, crescer em sabedoria. Bora! Capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Esse versículo ele retrata muito bem o comportamento do filho, que é mais que óbvio que o comportamento de um filho insensato ele traz tristeza tanto para sua mãe quanto para o seu pai. E claro que os pais, ao ver o seu filho, seja em qualquer idade, crescendo, se desenvolvendo com sabedoria, com juízo, traz muita alegria. Sendo você pai e mãe, é dado a você a responsabilidade de transmiti-lo, de ensiná-lo, de ser o exemplo para que ele copie a sua maneira de viver, a sua expressão de viver em Deus com alegria, amor e felicidade. Vamos para o número 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Esse conceito de justiça, ele precisa ser operado pela sabedoria, pela intuição. Porque a justiça dos homens é totalmente diferente da justiça de Deus. Por quê? Porque Deus não vê as coisas como o homem vê. Deus tem outros parâmetros. Deus vê o coração do homem, a sua intenção. Vê além do que os olhos humanos podem ver. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. É muito incrível. Lembra? Causa e efeito. Semente e colheita. O justo, esta causa, o fato de você ser justo traz para você esses resultados. É óbvio para ti? A prática da justiça, eu vou te dar um exemplo que me veio agora no meu coração. Certa vez eu fui abastecer meu carro. Pedi para completar, fui lá pagar. Na hora de pagar, eu vi que o valor do Pix que estava sendo cobrado era diferente da comanda que eu havia recebido, menor. Imediatamente, o meu senso de justiça, a minha sabedoria, me levou a falar para aquela moça que ela estava fazendo uma cobrança errada. E eu lembro perfeitamente do meu estado, que enquanto eu estava fazendo aquilo lá, eu estava me sentindo literalmente uno com a vida, sendo justo. Porque aquele valor que, entre aspas, não ia ser cobrado, não era meu. Eu estava pegando um produto que não ia ser cobrado. Quantas vezes situações semelhantes acontecem, mas a gente finge que não está vendo. Sabe, num troco errado, em algo que foi te entregue, mas era para outro. Justiça. Você decide ser uma pessoa justa. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Claro, né, pessoal? A pessoa que é diligente enriquece. A pessoa que é organizada enriquece, sabendo que
todo o universo ele está numa constante crescente, num constante movimento, sempre crescendo. Pode até parecer que não, mas sempre está crescendo. É impossível algo existir nesse universo que não esteja crescendo. Até mesmo quando você escolhe crescer pela dor. Está crescendo. Só é um jeito de crescer, doendo. Mas tudo está crescendo. E para crescer, aqui está falando, a mão do diligente enriquece. Isso é sensacional. Diligente é uma pessoa imprudente. Uma pessoa, por exemplo, que não gasta mais do que ganha. Pensa nisso. O que ajunta no verão é filho do ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Que incrível. Lembrando desse fato que eu acabei de contar para vocês, é como se ali na prática eu fiz aquilo que era justo. E agora, estudando com vocês novamente essa passagem, é muito incrível entender que o meu comportamento justo me traz bênçãos, porque foi aquilo exatamente que eu plantei. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. Vamos lá, versículo 7. A memória do justo é abençoada. Lembrando que esse capítulo 10 fala da justiça. De várias formas a qual uma pessoa justa é justificada. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas os insensatos de lábios ficará transtornado. Já viu uma pessoa transtornada? Pode parar e observar que é uma pessoa de lábios insensatos. Sua língua é maior que a boca. A boca, ela fala do que o coração está cheio. Sendo que também toda palavra ela sai com uma intenção. E essa intenção só tem duas direções: vida ou morte. Ou seja, aquilo que tu fala sempre irá construir ou destruir a sua vida ou a vida de quem está ao seu redor. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Vamos falar aqui sobre esse fator sinceridade. Imagine o seguinte: se o Criador não fosse sincero, o que traz profundidade ao nosso relacionamento com Deus será o mesmo, sincero, um coração sincero. E quando falamos sobre sinceridade, parece que eu tenho que esconder as minhas fragilidades para quem me criou, esconder os meus temores para que eu não apresente nenhum tipo de vulnerabilidade. Isso é hilário. Em qualquer relação, o que anda em sinceridade anda seguro. Em qualquer relação, presta bem atenção. Tudo que você fizer que não for
sinceridade será sempre algo superficial. Experimenta ter um relacionamento amoroso com a sua mulher, sua namorada, sem sinceridade. Não tem profundidade. Ah, mas eu tenho que esconder, eu sou homem, eu não posso mostrar que eu tô sofrendo, que isso tá me perturbando, que eu tô triste. Quem falou? Chama-se fragilidade. Nunca vi esconder algo trazer boas colheitas. Ser sincero é um exercício. Sabe quando começa isso? Quando os nossos pais tinham que mentir. A ausência de sinceridade é o quê? Mentira. Omissão. É como se nós vivêssemos num mundo em que é normal omitir, mentir, não ser sincero. Eu não posso ser sincero quanto ao que eu quero. Eu não posso mostrar ao outro quem eu sou, senão ele não vai me amar. Que loucura. Mas aqui diz: o que anda em sinceridade está seguro. Vamos lá para o 10. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. Já deu para perceber, pessoal, que a pessoa tola, ela começa as suas palavras, a sua pronúncia. E aqui está traçando o próprio efeito de pessoas que têm esse comportamento estúpido com as suas palavras. Pessoas que estão declarando morte nas suas palavras. Pessoas que reclamam dos seus problemas, suas situações. E como que fica? Dê graças em todas as coisas. Em tudo. Tudo é tudo. Se você ainda não dá graças por tudo, não é verdadeiro. Porque você ainda está defamando a forma que Deus faz as coisas. E o tolo se mostra nessa condição de murmuração. Eu mesmo, quando vejo uma pessoa reclamando de algo, viro as minhas costas e saio. Porque eu não compactuo com isso. Não é parte da minha vida, da minha experiência de vida. Vamos lá. 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Sabe por quê, gente? A boca do justo é fonte de vida porque ele declara vida em tudo. O justo declara vida em tudo. O justo, ele não anda pelas circunstâncias. O justo, ele vive inteiramente pela fé dele. Não importa o que está acontecendo do lado de fora, o justo, ele não se abala. É desimportante. Não tem importância pro justo, porque ele está numa condição que ele reconhece o comportamento dele e dela, e ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem dele, porque o Senhor guarda o caminho do justo. Que qualidade incrível de se desenvolver e colocar no nosso comportamento. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. O justo e o amor. A justiça e o amor andam juntas. Pode ter certeza.
Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. É engraçado para mim escutar isso aqui. Exatamente como na situação que eu acabei de falar para vocês. Há pessoas ainda que preferem crescer pela dor, sofrimento. Crescer todo mundo vai. Só tem duas opções, o amor ou na dor. Qual a sua escolha? Se você não sabia disso, qual é a sua escolha? Vamos para o 14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima na ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso é o pecado. Tá conseguindo, gente? Compreender a dimensão, o efeito que traz na vida da pessoa pela escolha dela de ser justo. O simples fato de ser justo. (17) O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Guarde a instrução. Guarde a instrução no teu coração. Ata-os no teu coração. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Novamente, a condição da pessoa que usa a boca como uma ferramenta de destruição, a língua maior que a boca. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Percebe, gente? A pessoa que só abre a boca com um propósito, qual? De lançar, falar palavras que geram vida, construção. Prata escolhida é a língua dos justos. O coração dos perversos é de nenhum valor. O quão bom é poder ter uma conversa com pessoas conscientes, com pessoas que entendem que ela pode declarar, lançar palavras de vida sobre a outra. Uma amizade assim, um relacionamento assim, realmente é uma coisa divina. Faça esse desafio, passe um dia por vez sem falar coisas que remetem à destruição. Profetizando, colocando na sua boca palavras de vida, comentários de vida, comentários positivos. Faça esse desafio contigo. Treine a sua mente para isso. Porque a qualidade do justo é que ele abre a boca com um propósito. (21) Os lábios dos justos apresentam... 21. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas o tolo morre por falta de entendimento. A bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor é quem enriquece. Lembra? Se adquirires conhecimento, sabedoria, alcançarás
o favor do Senhor. A bênção do Senhor é quem enriquece. Automaticamente, quando você passa a buscar o reino, a desenvolver esse comportamento, esse modo de viver nas tuas atividades, você pode ter absoluta certeza, é impossível você não prosperar em tudo que fizer. 23. Para o tolo, cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é ter sabedoria. Gente, diversão para o homem entendido é ter sabedoria. Diversão para o homem entendido é crescer, é expandir. Aquilo que o perverso teme sobrevirá sobre ele, mas o desejo dos justos será concedido. Aqui, assim, é sensacional. Hoje em dia nós vivemos muito numa era de informação a qual as pessoas tiveram acesso ao conhecimento de que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. E existe uma lei, que é a lei de sintonia, é o que chamam de lei da atração. Não é atrair, mas vamos usar esse conceito aqui neste momento. Eu prefiro dar o exemplo da lei da semeadura, porque estamos tratando de conhecimento que traz essa metafórica. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele. Olha, era uma pessoa que tem um comportamento perverso. Ela estava numa condição de temor, de medo. Olha o que está dizendo. Aquilo a qual ele temia lhe aconteceu. Tá claro isso, gente? Aquilo a qual ele temia aconteceu. Ele foi o autor do seu próprio acontecimento. O temor dele foi a causa. E o efeito foi gerar temor. Aquilo que ele temia veio sobre ele. Mas olha a condição da pessoa que está temendo. Perversidade. E ele traz logo aqui na frente o lado totalmente oposto dessa situação. O desejo do justo será concedido. Para você que tem inclinado o seu coração, para você que tem colocado o teu coração na sabedoria, a tua língua, os teus passos, as suas ações em cima da justiça, alegre o teu coração agora. Os desejos dos justos são concedido, atendido. Lembra? Peça e será atendido. Gente, veja só o que um perverso colhe e o que um justo colhe. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Experimenta dar uma ordem para uma pessoa preguiçosa, para você ver o tanto que ela vai te incomodar. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. A esperança dos justos é alegria,
mas a expectação dos perversos perecerá. A esperança do justo é alegria, mas o perverso não consegue ter alegria por conta das suas perversidades, por conta do seu comportamento, por conta do jeito que ele pensa, que ele sente, age, fala. O caminho do Senhor é a fortaleza para os retos, mas a ruína para os que praticam iniquidade. Olha só, gente, ações praticam iniquidades. Por isso, o uso da sabedoria aliado à intuição para você saber aquilo que é errado para você mesmo, para você ter discernimento, porque você tem esse auxílio, nós temos esse auxílio 24 horas para ter discernimento, o uso da intuição, da sabedoria, para que o nosso viver seja uma expressão bela de amor, justiça, alegria, realizações, prosperidade. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Aparta-te de pessoas a qual a sua boca não jorra vida. Se valorize, se coloque com pessoas a qual a sua boca jorra vidas. É uma escolha que tem que ser feita. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. É claro, pessoal, que para uma pessoa que profere perversidades, coisas tolas, palavras de morte, pessimista com a sua boca, é óbvio que isso vem da maneira que ela pensa, da maneira que ela enxerga a realidade. E todos temos a capacidade de mudar a forma que a gente pensa e, consequentemente, a forma que a gente fala e, consequentemente, a nossa expressão, o nosso comportamento. Mas lembre que ninguém vai fazer isso por você a não ser você mesmo. A sua transformação deve ser um compromisso que você faz consigo mesmo, uma transformação diária, contínua, todos os dias da sua vida. Se fosse para ter um compromisso na vida, eu sugeria que você tivesse esse com você, de se melhorar, de se transformar a cada dia. Tudo que você perceber que há necessidade de mudança, tudo que não estiver alinhado com a justiça, a equidade, simplesmente muda a direção. Um coração sincero é o que traz intimidade com o próprio Deus. O problema não é ser um tolo, não é ser injusto. O problema é quando eu não sou sincero com Ele para assumir, olha, eu sou injusto, eu falo coisas tolas, portanto eu peço ajuda. Deus, me dê ferramentas, me dê atenção redobrada para que eu venha mudar o meu comportamento, para que eu prove das suas palavras. Decifre a sua consciência. Um beijo para vocês.